Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha, eu vou contar uma historinha pequena. A cidade, naturalmente, você sabe, Belo Horizonte tem poucos anos, cento e poucos anos. E antigamente, só podia ter padaria onde, naturalmente, tinha bonde. Porque o bonde era o nosso principal veículo da cidade, era o principal instrumento da coletividade. Açougue só tinha no lugar onde tinha bonde, porque vinha o bonde carniceiro, que trazia lá do matadouro a carne para os açougues da cidade. Mas eu estou falando das padarias, é porque antigamente, para ter padaria, você tinha que ter, a primeira coisa, você tinha que ter uma cota de farinha de trigo. E as padarias tinham carroça para fazer entrega de pão, tinha padaria que tinha um plantel de cavalos para sair com aqueles pães todos pela manhã cedo, todo mundo levando para as mercearias, para os armazéns, etc. e tal. Essa situação foi mudando, né? O pão, que era massa encostada, passou a ser diferente, não é mais aquela massa encostada, que a massa bufava ali na maceira, até para você começar a cilindrar a massa. Hoje as coisas são diferentes. Padaria, que é padaria hoje, tem que ter nutricionista, tem que ter um especialista em padaria. E nós trouxemos aqui a Simone Collet, que é especialista em padaria e trabalha lá na padaria Padre Eustáquio, ali em frente à igreja do Padre Eustáquio, uma padaria mesmo. imensa. Isso né? mesmo. Tudo bom, Simone? Tudo bem, bom dia, gente. Bom dia, Patrícia. bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Pois é, o que é Obrigada ser pelo convite. hoje nutricionista de padaria? Tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa, Assíria. Eu vou resumir, ser o mais breve possível nesse ponto com a nutrição, né? Porque a nutrição, ela vem desde da conferência, do recebimento da mercadoria, até a exposição do produto final. É verdade. Passando pelo processo de fermentação, igual você comentou, né? E hoje eu acompanho, já tem mais de 15 anos, o mercado de panificação. Tenho muitas histórias para contar depois para todo mundo. E, na verdade, a gente, como nutricionista, a gente não vê muito sobre o pão na faculdade, né? E aí é uma dica para as faculdades. Então, é até uma dúvida minha, viu? A Simone está falando aí que não vê nas faculdades, porque as pessoas associam muito a nutrição à magreza, gente. E hoje o povo não está podendo nem comer pão, né? Tem que tirar o miolo, tá Mas falando se do trigo. você vê na Itália e na França, onde as pessoas comem muito pão, não são gordas, não. As pessoas são magras. Eu amo pão. E, na verdade, eu entrei para o mercado de panificação através da vigilância sanitária, que a gente faz acompanhamento, né, de áreas de alimentação. E fui me especializando em consumo, em mercado, em modelos de negócio, de panificação, de varejo alimentar, de alimentação fora do lar. Então, hoje, a nutrição, ela não é só saudabilidade, ela é também indulgência, né? Ela também é bem-estar. Aquilo que as padarias antigamente tinha só o padeiro para ser tudo isso, hoje tem um nutricionista que está ali medindo a água e o fubá. Exatamente. Como dizia antigamente, medir água e fubá, não é verdade? E como você bem conhece a padaria Padre Eustáquio, né? Em 2014, quando eu trabalhei lá, que eu conheci você, a gente, como nutricionista lá, a gente acompanha todo o processo, inclusive a exposição e o atendimento ao cliente. Então, lá a gente faz questão de estar na loja atendendo Qual é a o cliente. diferença hoje de uma padaria daquela de antigamente com uma padaria de hoje, que tem a figura do nutricionista como você, que está ali permanentemente, né, inspecionando a qualidade dos produtos ali? Os desafios são muito grandes, né, Assíria? Eu falo que o maior deles é lidar com pessoas, né? A gente lidar tanto com o empresário, com a diretoria, com a gestão, com a liderança e com os funcionários, com os padeiros. É verdade. Ao longo desses anos todos, eu tive a honra de trabalhar com grandes padeiros famosos ou não famosos, né? Inclusive, assim, tenho um carinho muito grande pelos padeiros e confeiteiros, salgadeiros, as pessoas que trabalham no dia a dia com a panificação. E lidar com essas pessoas hoje, como nutricionista, ensiná-las a lidar com o alimento para garantir a qualidade para o consumidor, para o cliente final, mas, acima de tudo, mantendo a higiene para que a gente possa ter uma qualidade de vida para eles dentro da empresa e para o cliente final. Patrícia Dio, tem pergunta já aí, Patrícia? Estou encantada com a Simone, que eu estou escutando tudo. Deixa eu te falar, Simone, mas aí é uma dúvida minha mesmo. Essa questão do trigo, hoje em dia as pessoas assim estão intolerantes à lactose, ao trigo, né? Às vezes come, põe a culpa no pão.
Como é que é essa relação lá? Padaria, você sente isso na relação com o cliente? Olha, gente, pelo acompanhamento, né, Patrícia, do mercado de alimentação há tanto tempo, a gente vê hoje, sim, essa responsabilidade em relação à saudabilidade, à qualidade de bem-estar de vida, né, da alimentação, porque as pessoas estão ficando doentes, com uma qualidade de vida ruim. E isso não é pela alimentação só, isso é por uma estrutura genética e até mesmo de bons hábitos, de praticar esporte, exercícios físicos. Então não adianta pôr a culpa no pão se você não faz uma atividade física, se você... Sedentário, né? Sedentarismo. Então, assim, a nutrição hoje, ela tem que ver a alimentação e o pão com as responsabilidades do produto mesmo, do alimento, do trigo. Não é o trigo que faz mal, não é o leite. Teve época que o pessoal falava do ovo, né? Que não podia comer a clara, a gema. E agora a quantidade de ovos, né? Que as pessoas ingerem. E tudo isso é parte da engrenagem da padaria. Ovo, manteiga, Com não? Muita Trigo. coisa, trigo, né? Quando as pessoas vão para a Europa, eles comem o croissant com muita manteiga, né? E aqui no Brasil eles não querem consumir determinada situação de produto, de manteiga ou de outros alimentos, às vezes pela qualidade que tem determinados produtos e prejudicam uma produção, uma indústria, um rendimento. Gozado. Eu fico lembrando aqui, às vezes quando eu faço uma viagem internacional, vai à Europa, por exemplo, eu me fixo muito no vinho, né? No caldo, porque sempre o tempo ajuda isso, né? Na salada e no pão. E não como outro tipo de comida, a não ser isso. Olha que coisa interessante. Olha como você, né? Está o Wagner. Oi, Wagner, lá de Sabará, grande abraço, obrigada pela audiência. Ele está falando o seguinte, quando vou viajar, minha primeira pergunta é, o local tem uma padaria? Adoro pão. É isso Tá aí, dado o né? recado, Wagner. Hoje não tem uma cidade que não tenha uma boa padaria, uma padaria numa esquina, Até porque né? ficou mais fácil. Eu contei aqui que para ter padaria antigamente tinha que ter cota do moinho. Se não tivesse cota do moinho, não tinha padaria. Hoje você aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, os padeiros todos, as padarias todas, compram da Ceasa. Né? Sim, O do trigo Ceasa. está na Ceasa, não está mais no moinho, naquele moinho que tinha que dar cota. Se você não comprasse direito, não pagasse, perdia a cota, essas coisas todas, né? Tem uma grande variedade de trigo de qualidade, de produção, de produtor, de importação, de trigo nacional. Então, a gente consegue fazer bons produtos com matéria-prima nacional, com matéria-prima mineira. Eu acho que a gente precisa incentivar o consumo e a indústria no estado, né? Por Assim. que, Patrícia ou Simone? Por que, Simone? A gente tem padaria que você vai comprar um pão assim, daquele pão murcho, aquele pão que você pega assim, parece estar um... Dormido? Não é dormido não, parece que muitos falam assim que o pão está uma borracha, não é aquele pão assado. O que acontece com isso, quando o pão fica assim? Tem vários pontos que devem ser avaliados, né, na hora da gente consumir um bom produto e um pão, a gente falando de panificação e confeitaria, mas eu acho que é o frescor dos alimentos. Eu acho que não é só a questão do industrializado, mas a qualidade do produto fresco, assado, o tempo dele de prateleira, né, que a gente chama, esse controle, isso gera mais qualidade do produto final. Eu não sei se você lembra das padarias antigamente, tinha que queimar o forno primeiro, O com lastro. lenha, né, para depois você poder assar o pão. Sim. E tinha aquela época que tinha as pás, né, que o cara era um verdadeiro artista para jogar o pão lá, tirar e tal. Agora, hoje as coisas estão diferentes, porque os fornos hoje são elétricos, praticamente quase todos eles elétricos. Tem alguma diferença nisso, um forno queimado a lenha e um forno elétrico? Ou é a mesma coisa? Assim, eu acho que o grande segredo do pão é o salto de forno que ele dá. É a temperatura em que ele chega, independente dele ser a lenha, elétrico, a gás, ou como ele trabalha, né, nessa parte interna dele, é o calor que tem que fazer o pão saltar. A fermentação, fazer com que o salto tenha essa aparência, e a gente chama que é o salto do forno, né? Porque antes a massa era encostada, né? Ficava tempos e tempos, por exemplo, você tocar um serviço, um pão chegar 5 horas da manhã no balcão da padaria, 6 horas da manhã, a massa foi encostada às 6 horas da tarde do dia anterior. Não é verdade? O tempo era muito, né? A partir de meia-noite, depois da massa, que os padeiros diziam, estão bufando, né? E você usava um pacotinho de fermento, hoje você usa muito mais fermento do que aquele pacotinho de antes. Esses processos todos, eles são importantes para a qualidade final do produto, né?
Mais um exemplo, a gente tem várias padarias hoje em Belo Horizonte e no Brasil que trabalham com a fermentação lenta, o levain, né, a qualidade da fermentação de longa duração. Sei. Ou seja, deixa o pão preparado, pronto, preparado para assar no outro dia. Exatamente. Né? Deixa o Que pão é- crescendo, cuidando, aquecendo ali. Que ele é de todo direitinho. jeito a massa encostada, né? E outro exemplo que eu queria até dar, né? Você comentou bem aqui, aquele forno antigo, né? Daquelas pás antigas. Eu conversei essa semana com o Rogério Shimura, que é um panificador de São Paulo, né? Um Sei. empresário. E ele estava conversando comigo sobre uma visita que ele fez a uma padaria em São Paulo, chama Basilicata. Aham. E faço questão depois de mostrar para vocês, tem nas minhas redes sociais. E lá eles fazem esse pão, com essa pá, com essa qualidade e com essa energia, né? Que é uma das coisas que a gente sente falta Ô, hoje. Simone, hoje democratizou muito, né? Porque hoje você tem várias padarias hoje com pães especiais, né? Não é mais Inclusive, tem essa pergunta aqui, ó. A Aline, que é do bairro Buritis, ela quer saber sobre os pães especiais e também os integrais. Ela pergunta, realmente são mais saudáveis? Olha, Responde a Aline. Obrigada Aline, pela tudo audiência. bem? Eu acho que quando a gente fala de pão, não é porque eu gosto de comer pão e produtos panificados, mas não é só o integral ou o não integral. Eu acho que a gente tem que saber entender o que o nosso corpo consegue absorver, digerir. Tem gente que não tem um conforto, né, falando de nutrição nessa questão intestinal. Tem muita gente que tem problema com dificuldade de digestão de grandes fibras. Então, não adianta preocupar com pão com muitas fibras. Eu acho que a importância da nutrição, ela vem para acompanhar muito as pessoas, né, Patrícia, nesse sentido, entender onde que o pão sem farinha branca, ou integral, ou de centeio, com glúten adicionado ou não. Então, assim, como que isso faz com que aquela pessoa, aquele corpo se sinta bem? Então, se acho que a conhecendo importância mesmo é também. essa. Olha só, a Norma também do bairro Tupi, obrigada pela sua audiência. Ela está falando que o dia só começa depois que ela come um pão quentinho com manteiga na chapa. Tá dado o recado. Eu também, viu? Adoro um pão. Né? Quem não também, gosta de pão? assim ele passa lá na padaria e leva aqueles biscoitos também. Os É biscoitinhos uma delícia, né? Aquele biscoitinho de queijo, né? De Tem o queijo. biscoitão, tem o mineirinho, Biscoitão, o tem o biscoitão rei do também. gado. E a Patrícia, ela vai lá, chega junto lá no escritório lá. Olha, ele tá bacana comigo hoje, viu, gente? Você, telespectador, isso aqui também é um casamento. Hoje ele me chamou de biscoito, de bombom Ferreiro Rocher, né? Não foi eu que chamei de Você concordou, né? Concordei. Eu não vou falar quem é, É senão por vai causa- parar a câmera aqui, né? Aí nós temos que explicar isso, por quê? Roupa suja a gente lava em casa, né, Por que Simone? Ferreiro Rocher? Por causa da roupa dela que tá. Perguntaram tem se eu tô no Réveillon, brilho, gente. um brilho bonito, né? Eu nasci um pra brilho brilhar, bonito. Aí assim. um comentário aqui, você, tá parecendo aquele bombom Ferreiro Rocher. Você é bombom, Patrícia. Patrícia, eu queria até, desculpa te interromper, o Assir, mas assim, falando, né, desse carinho que vocês me receberam aqui, o Assir, quando ele entra na padaria, na Padre Eustáquio, ele entra e é impressionante como que os funcionários já têm o conhecimento, não só dele, né, assim, pelo carinho, mas que ele vai lá todo dia. Que semana passada, quando eu encontrei com a Assir, as meninas, eu perguntei para as meninas, falei assim, gente, eu preciso falar com a Assir. Quando ele voltar, vocês me avisam que eu preciso falar com ele. Não, Simone, 8 horas, 8h30, no máximo ele está passando, tem dia que é assim e tal, então ele já sabe qual que é a cor do pão que o Assir gosta, qual que é o tamanho, qual que é o biscoito, que o forno tem que estar saindo. E isso não é só com ele, isso é com vários clientes, com a maioria dos clientes. Então, assim, eu convido vocês que não conhecem a padaria Padre Eustáquio, não é propaganda, gente, lá é uma família mesmo. Eu tenho falado sempre com ela assim, que o pão para mim tem que ter cor. Não pode ser pão branco. Ele chega com pão integral também, né? Pão integral todo dia. Aliás, ele chega com biscoito, com pão integral, sabe? É uma delícia. Deixa eu te falar uma coisa. A Maria José, ela que é de Caeté, obrigada pela audiência. Ela quer que você fale um pouco mais agora sobre confeitaria. Lá tem algum curso? Ela tá perguntando aqui, porque ela gosta muito de doces. Como é que ela chama, Patrícia? Maria José. Desculpa. Maria José, tudo bem?
Eu gosto muito de confeitaria, sou suspeita, adoro um docinho, né? Quando eles comentaram aqui do Ferrero Rocher, eu já fiquei assim, gente, a gente tem tanta coisa... Ferrero Rocher, gente. A gente tem tanta coisa gostosa. E a gente estava com a Flávia mais cedo e a gente estava falando exatamente sobre isso. O quanto que é importante o equilíbrio, né? Da atividade física com comer o que a gente gosta. E confeitaria não tem jeito, é aquela que a gente se lambuza, é aquela que a gente come e tem bem-estar, né? E padaria, para ser padaria, tem que ter... Tem que ter, né? Tem que ter uma confeitaria, tem que ter uma confeitaria, não tem? né? Tem. Eu adoro E aí, os bolos. aproveitando, né, a pergunta que ela fez em relação aos cursos, eu gosto muito dos cursos que a gente tem pelas associações, pelos sindicatos, não acho que a gente precisa ficar preocupando com grandes confeiteiros, grandes valores. Eu acho que as pessoas têm que entender primeiro a importância dos ingredientes, saber como que eles misturam para poder fazer o produto e a partir daí é a criatividade. Confeitaria é muito isso, né? Pois é. Acabou o programa. Como foi embora, assim, acabou né? o programa. Simone, muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço, leve um abraço para todo o pessoal da Obrigada, vou Padaria levar, Padre Eustáquio, sim. onde você está. Patrícia, Gratidão Amanhã tem e mais, né? alegria. Amanhã tem mais e eu espero vocês. um abraço e boa tarde.